Olá, sou o professor Robson Silva trazendo para você mais uma videoaula de resolução de questões da prova da UES. A questão da vez é a questão de número 16 da segunda fase de 2025.2. Antes de mais nada, se você ainda não curtiu, dá aquela curtida aí no vídeo. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e também marque o sininho para poder receber a notificação de cada videoaula que for colocada aqui no canal. Então, sem mais delongas, vamos para o mais importante, vamos para a resolução da questão. A questão 16 diz o seguinte: no fundo de um tanque encontra-se na vertical uma mola ideal de constante elástica K e comprimento natural X. Sobre a mola é depositado e fixado um bloco cúbico de aresta L e densidade Dzinho. Nessa nova situação, a mola permanece comprimida na vertical e seu comprimento passa a ser Y. Y menor do que X. A seguir, despeja-se lentamente no interior do tanque um fluido de densidade Dzão, com Dzão maior do que Dzinho, até que o cubo fique totalmente submerso com sua cota superior coincidindo com a superfície livre do líquido. Sabendo que Hzão representa a distância entre o fundo do tanque e a superfície livre do líquido, nesta última situação e que o empuxo sobre a mola pode ser desprezado, a razão Dzão e Dzinho é expressa por... Percebam, gente, que no problema ele quer a razão entre a densidade do líquido, que ele chamou aí de Dzão, e a densidade do corpo, que ele chamou de Dzinho. Então a gente vai ter que trabalhar de um modo que nós tenhamos essas duas relações. Como ele fala do Dzão e do Dzinho, o Dzão é do líquido, então ele só vai aparecer exatamente nessa situação aqui que eu ilustrei em cima, que é a situação número 2. Enquanto o Dzinho, naturalmente, a gente vai tentar trabalhar em cima da primeira situação. E aí o que ele mencionou? Que a mola ela tem um comprimento X. Contudo, devido à presença do corpo aqui de densidade Dzinho, a mola ela foi comprimida. E aí no momento que a mola foi comprimida, ela foi comprimida a passar a ficar com o comprimento Y. Então ela tinha um comprimento X, um comprimento natural, e passou a ter um comprimento Y, devido à compressão por decorrência do corpo. E aí o que nós vamos observar? Quando a gente faz menção ao diagrama do corpo livre, e o que é mesmo o diagrama do corpo livre? É traçar as forças que atuam em cada um dos corpos. Aqui no caso, como a gente só tem um corpo, então só em cima desse bendito corpo. Então vamos observar aqui que o seguinte: aqui no caso, o corpo ele tem um peso. Se ele tem um peso, então ele tem uma força, peso voltada para baixo. Devido à mola, o corpo ele comprime a mola, então a mola vai fazer uma força para cima e essa força é exatamente a força elástica. Então eu vou ter aqui uma força elástica gerada para cima. Então no nosso caso aqui, nós vamos ter a força elástica voltada para cima, aqui ainda não tem o líquido, e nós vamos ter a força peso voltada para baixo. Qual é o primeiro detalhe que a gente precisa também observar? É que o X que está presente na deformação da mola, que eu vou representar aqui por xzinho, ele vai ser exatamente quem? O X, que era o comprimento natural da mola, menos o Y, que foi exatamente o comprimento que a mola passou a ter. Então essa diferença é exatamente a deformação da mola. Então, achando isso aqui já, que é a nossa relação associada à deformação da mola. Aí agora, como o corpo está em equilíbrio, o que isso significa dizer? Que a velocidade do corpo ela é igual a zero. E aí, por ser igual a zero, a gente aplica a primeira lei de Newton. E o que nós vamos ter? A força elástica voltada para cima, então é positivo, menos o peso voltado para baixo, que é negativo. Tudo isso igual a zero. E a força elástica, que é nada mais nada menos do que K multiplicado por X, menos o peso, que é exatamente a massa vezes a gravidade. Tudo isso igual a zero. Aí o K, que é a constante, a gente repete. O X a gente já sabe quem é, o Xão menos o Yzão, tá? Menos aí a massa. Como ele faz menção à ideia da densidade, gente, do corpo, como eu coloquei aqui no próprio corpo, então a gente vai trabalhar em cima disso. E na questão, se você
observar, ele também dá a aresta do cubo. Então, com a aresta sendo L, a gente pode calcular o volume dele. E aí vamos usar aqui as duas relações. Primeiro o volume, que é a aresta elevada ao cubo. Logo o volume vai ser L elevado a 3. E o outro, que é a fórmula da densidade do líquido, que a gente representa por ρ, é a massa dividido pelo volume. Aí a densidade ele chamou de Dzinho, a massa é o próprio M, dividido pelo volume, que é L ao cubo. Aí quando não tem denominador, subentende que vale 1, né? Então a gente coloca aqui e faz a multiplicação em cruz. Aí nós vamos ter M vezes 1, que dá M, igual a densidade, que é o Dzinho, vezes L elevado a 3. Aí a gente substitui aqui, ó. Então nós vamos ter, no lugar do M, a densidade multiplicado por L elevado a 3, vezes a gravidade, tudo isso igual a 0. Aí agora a gente passa tudo isso aqui para o outro lado, ó. Densidade vezes L elevado a 3, vezes a gravidade, é igual a K, que multiplica o X menos o Y. Agora, pessoal, o que nós devemos fazer, né? Nós temos uma série de letras aí, como a gente pode observar. Agora, qual delas a gente deve isolar? Quando a gente observa aqui na situação 2, que também teremos uma mola, então lá também teremos a constante elástica da mola. O que isso significa dizer que a melhor forma de a gente isolar é exatamente o K, que dentre os itens, você pode observar, é a única letra que não aparece. Então, por essa razão, a gente vai dar uma isolada aqui exatamente no K. Então, o X menos Y que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Aí nós vamos ter, então, K vai ser igual a densidade, Dzinho, vezes L elevado ao cubo, multiplicado pela gravidade, tudo isso dividido por X menos Y. E aqui nós temos a nossa primeira relação. E agora, Robson, o que a gente deve fazer? Agora a gente vai olhar para a segunda situação que nós temos aqui dentro do problema, que é exatamente quando o recipiente ele é cheio de água. E aí o que a gente deve fazer então quando ele estiver cheio de água? Quais são as forças que atuam? Gente, quando a gente está dentro de uma piscina, por exemplo, a gente não se sente mais leve exatamente devido à força empuxo, que é uma força gerada pelo fluido, pelo gás, que empurra exatamente o objeto para cima. Então significa dizer que nós vamos ter aqui dentro do nosso problema exatamente a força empuxo voltada aqui para cima. Aí nós vamos ter a força peso, como de costume aqui voltado para baixo, e vamos ter também agora a força elástica, porque como a força empuxo vai empurrar o objeto para cima, a mola vai esticar. E aí no que a mola estica, ela vai fazer uma força agora para baixo. Então por essa razão, nós vamos ter exatamente aqui a força elástica também voltada para baixo, beleza? Então as forças que nós temos, empuxo aqui para cima, o peso aqui para baixo e a força elástica também aqui para baixo. Aí agora, diante disso, a gente usa as relações que a gente já conhece, na verdade. Nós vamos observar que nós vamos passar a ter o quê? O empuxo para cima, então o empuxo ele é positivo, menos o peso que está para baixo, menos a força elástica que também está para baixo. Tudo isso vai ser igual a quanto? A 0, pelo mesmo motivo do caso 1. O corpo encontra-se em equilíbrio. E aí o somatório das forças, ou seja, a força resultante sobre o corpo, é igual a 0. Primeira lei de Newton. E aí a gente passa o peso e a força elástica para o outro lado. Aí vamos ter então empuxo é igual ao peso mais a força elástica. Então a equação do empuxo quem é? É a densidade, que é o Dzão, vezes a gravidade, vezes o volume de líquido deslocado. Quanto é o volume de líquido deslocado? É exatamente o próprio corpo que foi colocado aí, já que o corpo está completamente submerso. Igual ao peso, que a gente já sabe que é a massa vezes a gravidade, mais a força elástica, que vai ser o K multiplicado por X. Só que dessa vez eu vou chamar de X'. Por que X'? Porque eu não sei ainda qual é a deformação nesse segundo caso. Mas vamos tentar achar, né? Porque a gente vai precisar no final das contas. Então, quem seria o nosso X'? Igual. Aí o que nós podemos observar? Que é o H é o todo, né? O H ele vai desde a parte inferior até a parte superior. E aí o que vai acontecer? Vai ser o H menos o tamanho do objeto, né? Que aí é a aresta da caixa, né? Do bloco que foi colocado,
que é L, menos o comprimento da mola sem a deformação, que no caso é X. Quando a gente retira o L e o X, que é a mola no seu comprimento natural, e o L, que é o tamanho da caixa, o que sobrar do H é exatamente a deformação da mola, não é verdade? E aqui, gente, provavelmente era onde estava a principal sacada para a solução do problema. Aí agora aqui, substituindo o Dzão, a gente não sabe, né? Então repete. A gravidade é o próprio G. O volume do líquido deslocado é o volume do cubo, que a gente já viu ali, que é o L elevado a 3. Aí a massa, quem é a massa do corpo? É a densidade, que é o Dzinho vezes L elevado ao cubo, vezes a gravidade, mais o K. O K é aquela informação que a gente já isolou lá no início, na situação 1, que vai ser D vezes L elevado a 3 multiplicado pela gravidade. Tudo isso dividido por X menos Y. Multiplicado pelo X'. Aí eu abro parênteses. Quem é o nosso X' aqui? É exatamente aquele carinho que a gente isolou lá no início do 2, que vai ser o H menos o L menos o X. Aí o que vamos obter agora? Aqui, gente, percebam que nós temos fatores incomuns. Nós temos a gravidade e o L elevado a 3 em todos os termos. Então a gente pode colocar ele em evidência no segundo membro e depois cancelar com o que está no primeiro membro. Quando a gente coloca em evidência, como é que vai ficar então? Dzão vezes G vezes L elevado a 3 é igual a, colocando o L elevado a 3 e o G em evidência, vamos ter o quê? D vezes L elevado a 3 vezes G, dividido por L elevado a 3 vezes G, sobra só o Dzinho, né? Então bota o Dzinho, mais, aí agora tudo isso aqui, D vezes L elevado a 3 vezes G, blá, 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 dividido por L elevado a 3 vezes G. Aí cancela, vai sobrar apenas quem? O Dzinho, que multiplica, abro parênteses de novo, o H menos L menos o X, fecho parênteses. Tudo isso dividido por X menos Y. E aqui eu coloco um novo parênteses. Agora que nós temos o G e o L elevado a 3 de um lado e a mesma coisa do outro, a gente pode simplesmente, cancelar. Aí ficou o Dzão de um lado e tem um Dzinho do outro. Aí percebam que o Dzinho a gente também pode colocar em evidência. Quando a gente coloca o Dzinho em evidência, vamos passar a ter a seguinte informação. Dzão é igual a Dzinho, que multiplica, abre parênteses, 1 mais, aí isso aqui tudo, Dzinho vezes H menos blá blá blá, dividido por Dzinho, vai sobrar exatamente quem? O H menos L menos X, tudo isso dividido por X menos Y. Aí o que a gente quer mesmo, né? A razão entre Dzão e Dzinho, Então o Dzinho que está aqui multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. Aí nós vamos passar a ter o quê? Aí vai ficar assim, Dzão sobre Dzinho. Aí, gente, o denominador desse 1, vamos fazer logo, né? Não aparece, subentende que vale 1. Aí a gente faz o MMC entre 1 e x menos y. E, obviamente, vai ser x menos y. Então, nós vamos ter x menos y. Tudo isso no denominador vai dividir por 1, vai dar ele mesmo. Multiplicado por 1, dá ele mesmo. Então, x menos y. Aí, agora, mais. Aí, x menos y dividido por x menos y dá 1. E 1 multiplicado por h menos l menos x dá o próprio h menos l menos x. Então, vai ficar o H menos o L menos o X. Como aqui o sinal, gente, era positivo, não foi necessário colocar entre parênteses. Então, ficou mais prático pra gente. Aí, agora, vai ficar, então, Dzão sobre Dzinho é igual a... Aí, X menos X cancela. Show de bola isso aqui pra gente, né? Aí, agora, vai sobrar só esse cara que tá no numerador, que vai ser o H menos L menos Y dividido por X menos Y. Quando você observa aqui nos itens, Robson, não está aparecendo nenhum item. Ele está aparecendo sim, gente. Mas o problema é que ele colocou isso aqui, o menos em evidência, lá no item A. Então significa dizer que nós vamos ter que fazer o quê? Colocar o menos em evidência, aí vai ficar o H menos, aí o menos evidência vai ficar o próprio L,
e menos dividido por menos dá mais, né? Então vai ficar o próprio y aqui. Tudo isso dividido por quem? X menos y. Com isso, já dei até a resposta, não é verdade? O item correto, então, gente, finalmente o problema resolvido é exatamente o item A, de muito amor no tum-tum de cada um de vocês, beleza? Com isso, pessoal, acabamos de resolver mais uma questão aí da prova da UES. Veja que mais uma questão nada fácil, né? A UES, como eu falei para vocês, ela nas últimas questões ela aumentou consideravelmente o nível e aí a gente tem exatamente a mescla entre as questões médias e as questões difíceis. Essa, por exemplo, com certeza seria uma questão difícil. Principalmente eu vejo por conta da determinação lá da deformação da mola no segundo caso, né? Você perceber que ainda teria que levar também em consideração o comprimento da caixa. Então, gente, muito obrigado por ter acompanhado aí essa aula. Espero que você tenha gostado. Espero, acima de tudo, que tenha ajudado. Um forte abraço para você. Fica com Deus. Beijo no coração. E até a próxima videoaula, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Fui!